Os caminhos para a independência nacional, a contribuição dos guerrilheiros em Cabinda para o alcance da liberdade. Os jornalistas Nkula Zau e Pedro de Almeida foram ao encontro de combatentes que estiveram na linha da frente de combates históricos em Bucuzau e Belize. Boa noite, o TPA Repórter começa agora. Na década de 60 e princípio de 70, nos municípios de Bucuzau e Belize, registraram-se combates entre os guerrilheiros do MPLA e a tropa portuguesa estacionada naquela região. Os nacionalistas causaram consideráveis baixas aos portugueses. De carro ou a pé, no asfalto ou em terra batida, a nossa equipe de reportagem penetrou a floresta do Mayombe para desbravar os seus segredos, principalmente os de sua participação na luta de libertação colonial, protegendo e encobrindo as ações de seus filhos. Nós temos que ter em conta as condições favoráveis que a comuna do Luali praticamente tem, onde o próprio MPLA abriu uma frente, uma zona que se chama Zona A. A segunda maior floresta do mundo é rica em flora, fauna e recursos minerais. Porém, foram as suas matas fechadas, maior parte delas virgens, e a imponência de suas árvores que permitiram que seus filhos protagonizassem várias emboscadas em zonas estratégicas contra a tropa colonial portuguesa. As curvas e contracurvas e zonas montanhosas eram os locais de eleição. Os portugueses, sabendo que o MPLA, depois de estar situado no Quimpese, que é uma área, uma zona parte congolesa, eles já sentiam mesmo de que Luali seria uma zona muito quente em termos das ações combativas. Eu tenho a destacar que nessa área pertencia o falecido comandante Pedalé, que era o comandante da zona A. Ele que operava mais aqui com seus guerrilheiros. Destaca-se o Fatih Veneno. O Fatih Veneno, independentemente, ela pertencia à Frente Leste, mas saiu aqui para a Frente Leste. E são pessoas, primeiros guerrilheiros desta área natural aqui do Luali. Rapidamente, os portugueses reconheceram a força dos guerrilheiros do MPLA que combatiam nestas zonas e não só as identificaram, como também as apelidaram de Porta e Curvas da Morte. As ações combativas praticamente aqui não demoravam nem sequer uma semana, eram sucessivas e obrigava praticamente também o próprio exército português a reconhecer mesmo e a respeitar a própria via aqui da comuna do Luali, e para não falarmos de todo o município de Belize. Só o município de Belize tem 2 curvas e uma Porta da Morte. A curva do Luali, a Porta e a curva de Sangaplanice no Micões. Já Bucuzau tem uma curva da morte e a famosa curva da pedra. Curiosos e motivados para fazer chegar o nosso passado histórico até si, fomos conhecer todas. Chegamos à curva da morte do Luali, o marco histórico de 1966, construído pela tropa portuguesa, não deixa dúvidas de que esta era uma zona de intensos combates e, sobretudo, onde ocorreram muitas baixas do lado português. Joaquim Massanga participou na emboscada de 1966, que praticamente dizimou o pelotão de caçadores 1874. Mamãe ali, houve ataques no Andaconde, estão a ver Curva das Mortes, onde caiu os portugueses, 34 militares ali ficaram. Curva da Morte é o nome dado pela tropa portuguesa em função das baixas que sofriam fruto das ações combativas realizadas pelos guerrilheiros do MPLA. Daí a construção deste marco. As jantes simbolizam as viaturas que perderam aqui em diversas batalhas. A cruz, o cemitério dos portugueses que não regressaram a casa. O crachá do pelotão de caçadores
1874, a representar companhias, batalhões que aqui pereceram. A história da Curva da Morte do Luali não difere com a Porta e a Curva da Morte de Sanga Planície, no Mekong. Os portugueses deram esse nome de Curva da Morte é por questões daquilo que eles passaram. Os nossos guerrilheiros realizavam mais ações combativas nesta curva. Aqui morreram centenas dos portugueses. Estas curvas rapidamente se tornaram em áreas perigosas para o colono. Ao aproximar-se dos locais, a insegurança tomava conta do inimigo. Eles passaram aqui, eles tinham que pensar mil coisas. Como passar? Ou passavam a pé, os carros, todo mundo desciam para até que eles passassem a curva. E só assim que quando eles passaram a curva, só que eles sentiam já vontade, que já estão salvos. O ataque que aconteceu na Curva da Pedra, no Bucuzal, em 1972, causou muitas baixas à tropa portuguesa. A curva era um lugar estratégico para os guerrilheiros, porque podiam ver a movimentação da tropa portuguesa quando se deslocava para o interior de Cabinda. Foi cunhado dos primeiros guias e jovens guerrilheiros recrutados no município do Bucuzal pelo general Pedalé e outros companheiros em 1963. Pascoal Macosso, Afonso Malonda, entre outros familiares. E é na Curva da Morte onde os nacionalistas realizavam os ataques que muitos sobreviventes da tropa colonial portuguesa não conseguiram esquecer até hoje. Segundo os próprios relatos espalhados na internet, através de sites e redes sociais. A zona era estratégica porque permitia fazer emboscadas e rapidamente fugir no Banque, uma das localidades do Congo, por caminho corta-mato que só os naturais conheciam muito bem. Mas o primeiro ataque dos guerrilheiros do MPLA em Cabinda aconteceu aqui na Curva da Morte, do Bucuzal, em 1964. Pedalé não veio sozinho, veio com o Facido Kimba e o Facido Jorge Tipote. É que veio com ele. Aí no Chibundino, onde havia todo o quartel do MPLA, que ele fazia as ações que vinham atacar aqui. Embora muito jovem ter ficado na aldeia, o facto de João Mavungo ter parentes no Congo, nas bases de guerrilheiros do MPLA, valeu-lhe a prisão acusado de ser informante. Fiquei 90 dias de prisão na cidade de Cabinda, onde havia cadeia do PDDS, onde matavam as pessoas. Okay. Como é que foram os seus dias aí na cadeia? Como foi meus dias? Quer dizer, sofri muito lá. Só me dava um bocadinho de comer uma vez por dia. Eu era para morrer mesmo. Se eu não morrer lá, por graça do Senhor. Para sua soltura pela PIDE de GS, Papo João teve que arquitetar uma defesa bem convincente. Mas meus cunhados, como pertenceu hoje em dia o MPLA, cada um pertence ao seu gosto. Eu não fui, mas eles estão aí. Eu não sou culpado, por causa das minhas irmãs, não. O senhor, quer dizer, o primeiro homem que fez justiça foi um major português. O senhor, como veio aqui na guerra, não trouxe tua mulher. Se acontecer alguma coisa aqui, será que a família da mulher é culpada? Os argumentos de defesa bem elaborados salvaram a vida de muitos compatriotas que se encontravam na clandestinidade, uma vez que não foi preciso traí-los para que João Mavungo, que era realmente informante, fosse solto. Nós queremos para você ir nos mostrar onde o MPLA está lutando. Eu não conheço onde o MPLA está lutando, mas você conhece o caminho do Banco. Eu não conheço nada. Você não é do Salmão, eu sou do Salmão, mas eu não nasci lá no Salmão. Os meus pais e meus avós e meus tios, que nasceu lá no Salmão. Eu nasci no Bucuzal. Mas no fundo conhecia mesmo? Sim, senhor. Mas então, como é que eu conheci?
como veio o general Pedalé no Chibunir. Eu estive junto com eles. Eu sei. Então teve que fingir para não trair os compatriotas. Eu dizer. Mas eu sabia sair mesmo aqui até Banga. Porque era caminho de Zemado, não é como hoje em dia estrada. Era caminho assim mesmo, do fiote. Mas eu sabia. Senão, como os outros, eu conduzi o colono português até lá na Banga, mãe. Mas não, eu sabia que nós estamos a sofrer, queremos ganhar nossa independência para a gente ser libertado. Apesar de todas as tentativas do colono português de impedir que os angolanos dirigissem os seus próprios destinos numa Angola independente, os nacionalistas não se deixaram intimidar pela artilharia pesada e desproporcional do regime salazarista. E sempre que pudessem, protagonizavam grandes emboscadas e ataques à tropa colonial portuguesa. Nos anos 70, a guerra de luta de libertação nacional intensificou-se. É justamente num destes ataques mais sonantes perpetrados pelos guerrilheiros do MPLA em Cabinda em 1972, aqui na Curva da Pedra, que estremeceu Portugal. Se existem motivos que levaram os portugueses a realizar a Revolução de 1974, certamente a Curva da Pedra, aqui no Sangamongo, município de Bucuzau, em Cabinda, foi um deles. Aqui onde nos encontramos, morreu o filho do então governador da província de Angola, Silvério Marques. Como era habitual semanalmente, o alferes miliciano médico português Miguel Barroso Silvério Marques, que vivia no aquartelamento de Matassano, foi consultar a tropa no quartel de Sangamongo, mas antes buscou a companhia de caçadores 3408 no quartel do Chimbete, chefiado pelo capitão Antônio Bexiga, para a sua proteção. Esse local aqui, havia as máquinas da engenharia e tropa portuguesa fazer desmatação. Passaram naquele momento de manhã sem qualquer sinal nenhum. Passaram vontade. Quando foram lá no Sangamongo, fez a consulta à tropa. E assim que no regresso, nesse local aqui, o MPLA tinha uma emboscada aqui, onde ataca esse jeep militar. E ali onde mora o médico, que é filho do ex-governador da província de Angola naquela altura. O filho dele mora aqui e mais aquele capitão. A emboscada teve como resultado a morte de 3 portugueses, um alferes, médico, um capitão e um furriel. 3 feridos, um alferes miliciano e 2 soldados. O jipe que transportava os oficiais ficou totalmente destruído. Filhos de grandes personalidades do Estado português, o país levantou-se contra o regime numa guerra em que, para os pais dos militares, já não tinha nenhum fundamento para Portugal. E assim, quando isso aconteceu, são filhos dos grandes chefes lá em Portugal e a família lá estava à espera dos corpos para serem enterrados lá, como eles tinham habituado, que quando quem mora aqui em Angola tem que levar os corpos. Esses 2 oficiais e os demais sargentos, a família pediram os corpos não apareceu. Porque ficaram descarbonizados aqui no Jeep, mesmo aqui, o carro que eles ocupavam todos, ali morreram todos, que foram descarbonizados em cinza. Januário Dembe é regedor há 45 anos, ou seja, desde o tempo colonial. Fui eleito pela população, que me elegeu quando morreu o falecido meu tio. Então, me substituí eu, naquele momento, como mais jovem, e aceitei porque a população me votou por mim. Não podia dizer que não. Para o azar do regedor, o ataque à Curva da Pedra foi realizado na sua regedoria 4 dias após chegar a Portugal para uma formação. Por isso viveu de perto a fúria dos Tugas com a notícia da morte dos oficiais. Foi interrogado várias vezes. Com tantas perguntas, quando me faz a última pergunta, o que é que você pode nos contar sobre o MPLA? Você nunca encontrou com os guerrilheiros do MPLA? Eu disse que não, uma vez eu nunca me encontrei com eles. Você não tem nenhuma ligação com eles? Não tem. Oh, mas diz a verdade. Disse que a minha verdade é essa. Quando o último vi o senhor Branco a lagrimar. Me pediu ao senhor regedor, você quando voltar aqui deves ir mobilizar a tua população, dizer o que é que eles querem. Sabes? Disse não. Mataram o médico
lá do Batassano, com o capitão lá do Simbete. Na curva da pedra, onde as máquinas estão a arranjar a estrada do Sangamongo. Eu ali fiquei já pensativo, pronto, dizia que já não volto mais. Apesar de temer pela própria vida, o regedor foi solto por falta de provas da sua participação à emboscada que matou os oficiais da tropa portuguesa. Tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer, como eu anteriormente disse, pronto, já estou mal aqui. Depois me chamou a atenção, assim que você vai lá no hotel onde vocês vivem, não pode dar informação a ninguém. Tá bem? Disse, sim, senhor. Cuidado, não vou informar a ninguém. Voltei no hotel, como nós dormimos num quarto, eu com o meu sogro que ia comigo, não tinha coragem de guardar segredo. Só meu sogro ficamos lá no quarto, fechei a porta, eu disse no meu sogro, Silva Bumba, sabes? Já temos problema na nossa aldeia. O que é que se passa? Olha, o MPLA atacou a tropa portuguesa, naquele curva da pedra, onde morreu o capitão, que é o comandante do quartel do Simbete, e o doutor lá do Batassano. É a informação que tive ali agora, nós estamos em perigo. Começamos a chorar, nossos dois dentro do quarto, fechados. Aguentamos o tempo, pronto, vamos aguentar, somos homens. E até que ficamos, mais tarde, passando alguns dias, depois, quando fomos comunicados que vamos visitar o ministro ultramarino. Fomos lá, quando vou tomar conhecimento daquele senhor que estava comigo conversar, era o ministro ultramar, português. De regresso ao país e, concretamente, para Abucuzal, província de Cabinda, Januário Dembe passou a servir de escudo para proteger a tropa colonial portuguesa. E quando eu volto em Cabinda, me encarregaram a missão de eu acompanhar na abertura dessa picada do Sangamongo. Sou obrigado a participar todos os dias no primeiro carro da tropa colonial, com capacete de regedor na cabeça. Para evitar os ataques. Para evitar os ataques. E eles estavam cientes de que com um regedor local em nenhum momento realizariam ataques. Isso aconteceu. Até quando terminou a obra, graças a Deus, não me fizeram mais mal. Enquanto decorria a reportagem, fui picada pelos espinhos desta planta rastejante. A ardência era tanta que me deixou preocupada. Para acalmar-me, o regedor falou da planta. Chama-se Fuansonha em fiote, que significa planta envergonhada, não é venenosa. Apesar dos espinhos, ela é mansa, por isso ensinou-me a dominá-la. É só pisar para que ela fique encolhida. Daí o nome Fuansonha. Agora é hora do intervalo, mas não saia daí porque nós voltamos dentro de alguns minutos.